Olá, turma. Vamos dar continuidade ao estudo agora a origem da vida, sobre a origem da vida. Nós concluímos o método científico, né? E agora vamos para a origem da vida. A origem da vida ainda vai pegar os pontos do método científico, porque afinal é a grande discussão da ciência, né? É como surgiu a vida na Terra. Então, o homem vive através de hipóteses, provando hipóteses, testando, aliás, hipóteses, né? Para saber como surgiu a vida na Terra. Se você for cristão, você vai acreditar que Deus criou os céus, criou a Terra, criou a vida, né? Mas você agora vai ver a opinião dos cientistas, segundo eles, como surgiu a Terra, quais são as hipóteses que eles andam tentando testar e provar que foi assim que surgiu a vida na Terra, né? Aqui nós vamos destacar, tem as hipóteses mais aceitas do surgimento da vida, que é a hipótese da evolução química e a panspermia cósmica. Mas vocês vão ver que tem várias hipóteses, certo? Mas as que são mais aceitas, entre todas elas, são essas duas. A evolução química, ela diz que as primeiras formas de vida surgiram de compostos orgânicos. Orgânicos que vêm de organismos, né? De outros organismos, originados a partir de substâncias inorgânicas. Esses organismos foram originados de substâncias químicas, né? Inorgânicas, que estavam presentes na atmosfera primitiva da Terra. Já a panspermia cósmica, ela acredita que as primeiras formas de vida surgiram a partir de compostos orgânicos, mas que vêm de corpos celestes, de meteoritos, cometas que caíram na Terra. Então, essas duas são mais aceitas. A panspermia, que foi através de compostos orgânicos, mas que veio de meteoritos, de cometas que caíram na Terra. Já essa daqui, a hipótese da evolução química, não, compostos orgânicos que foram originados a partir de substâncias inorgânicas, quer dizer, a partir de substâncias compostos orgânicos, as inorgânicas originaram os orgânicos, os organismos, né? Então vamos ver um pouquinho dessas teorias, né? John Haddad e o russo Alexandre Oparin que a hipótese deles, que eles apoiam essa hipótese da evolução química da Terra. Nós vamos ver como é essa evolução química da Terra, assim. Como é que funciona o pensamento deles. A hipótese deles. Aqui está a atmosfera, né? Na superfície primitiva. É muito quente, com muitas erupções vulcânicas. Então, aqui só tinha muitas erupções vulcânicas. E a atmosfera cheia de gases. Os gases eram o NH3, que é o hidróxido de amônia, o CH4, metano, o hidrogênio e vapores de água. Então, essas eram as condições da Terra primitiva. Tinha essas substâncias, são as inorgânicas, são as substâncias inorgânicas que vão originar a orgânica, que são carboidratos, proteínas, gorduras, certo? Então, na opinião dele, veio as proteínas, os aminoácidos vieram dessas substâncias inorgânicas, que era assim que tinha. Então, vamos ver como foi que aconteceu. Então, esses elementos aqui, ó, esses gases, metano, amônio e vapores de água e hidrogênio, eles sofreram a radiação, né, os raios, cargas elétricas, e essas cargas elétricas que fez com que essas substâncias presentes na atmosfera, eles originassem os aminoácidos, proteínas, ácidos graxos. Vejam. E aí, as chuvas torrenciais levaram essas substâncias para os oceanos, formando os oceanos, né? E lá formou uma sopa.
uma sopa orgânica, né? Cheias dessas substâncias dos aminoácidos, dos ácidos graxos, das proteínas. E ele chamou essa sopa orgânica de coacervado. Esse coacervado, ele diz que produziu moléculas de RNA e DNA, porque ele tinha a capacidade de produzir proteína, sintetizar proteína, né, através das reações químicas. E esse DNA e RNA, depois de milhões de anos, apresentou a capacidade reprodutiva de se reproduzir. Isso há cerca de 3,5 bilhões de anos. Então, originando os primeiros seres vivos unicelulares. Então, é assim que ele diz que as substâncias inorgânicas, que era o hidróxido de amônio, metano, água, através das descargas elétricas dos raios, né, transformaram em orgânicos, que são aminoácidos e proteínas e ácidos graxos. Então, formando os primeiros seres vivos que depois deram origem a esses minúsculos seres vivos que provavelmente eram bactérias. Ok? Então, vamos para o homem foi testar essa teoria do inglês John Haddad e Alexandre Oparin, né? Stanley Miller, em 1953, diz, então vamos simular o que Haddad está dizendo no laboratório. Então, eles fizeram o quê? Simularam, colocaram as mesmas substâncias que ele disse que era composta a terra primitiva, né? Que só tinha o metano, a amônia, o hidróxido de amônia e o hidrogênio e a água. E a temperatura era alta, que tá simulando a temperatura alta, e aqui seria a descarga elétrica que essas substâncias iriam receber. Então, vamos reproduzir também, ver o que acontece. Então, foi formado compostos orgânicos, mas não obtiveram seres vivos. Então, nessa experiência, Stanley Miller não teve, mas se formou compostos orgânicos, os aminoácidos, algumas proteínas foram formadas, só não formou o ser vivo. Aqui tem uma linha do tempo para vocês verem, só para vocês terem uma ideia, a história da Terra. Há 5 bilhões de anos foi o surgimento dessas moléculas de aminoácidos, segundo eles, né? Segundo o que os cientistas, as hipóteses dos cientistas. 4 bilhões de anos atrás, houve o surgimento de seres anaeróbicos. Ana é que não precisa de oxigênio, certo? Anaeróbios os seres que não precisam de oxigênio. Eles só são fermentadores. Há 4 bilhões de anos, surgimento das moléculas de ácidos nucleicos, né? Há 4 bilhões de anos foi os ácidos nucleicos. Aí há 3 bilhões de anos que foi os que não precisa de oxigênio, os seres fermentadores, que ainda viviam sem oxigênio. Há 2 bilhões de anos atrás foi o surgimento de seres autotróficos, que produziam seu próprio alimento. Se eles produziam seu próprio alimento, né, através da fotossíntese, então eles também começaram a liberar oxigênio. Então começou a surgir os seres aeróbios, que respiravam, que usavam o oxigênio produzido por esses seres autótrofos. Aí, isso há 1 bilhão de anos atrás foi o surgimento desses que já usavam a respirar, usar o oxigênio. Há meio bilhão de anos foi o surgimento dos invertebrados e atualmente dos vertebrados, né? Essa é uma linha do tempo só para vocês verem. Aqui é a teoria da panspermia, ó. Então, panspermia já vai crer que os primeiros seres vivos surgiu através dos meteoros, que eles entraram em contato aqui com a Terra e deram origem a compostos orgânicos, né? Caíram na Terra e deram origem a os ácidos graxos, aminoácidos, nucleotídeos, né? E outros compostos orgânicos. Então, eles foi formado a partir dessa substância inorgânica, mas que quem trouxe foi os meteoros, foram os corpos celestes. Então, essa é a teoria da panspermia cósmica.
E tem a teoria da hipótese heterotrófica. Essa hipótese heterotrófica era que os primeiros seres seriam os que não precisam de oxigênio livre para respirar, né, na atmosfera. Eles só usavam esses elementos, já que tinha só metano, hidróxido de amônio, ele usava esse próprio substância como para fazer alimentação, fermentação. Depois, com milhões de anos, apareceram os que eram fotossintetizantes, que conseguiam produzir seu próprio alimento através da fotossíntese. Se eles produziam fotossíntese, eles já começaram a liberar o O2. E aí, como eles liberavam o O2, começou a surgir os seres que respiram, segundo a opinião deles, né? E aí a gente tem também outra teoria, que é a hipótese da endossimbiótica, né? Essa endossimbiótica é conhecida como a teoria da endossimbiose, que defende que os oceanos eram compostos de alguns unicelulares procariontes. Nos oceanos já tinha esses seres procariontes que depois, ao longo de milhões de anos, originaram os primeiros eucariontes. Então, tem essas várias teorias. E aí, na próxima aula, nós vamos ver agora o fundo histórico, as questões históricas. Nós vamos estudar as teses, né? A vida surge de vida pré-existente, defendida por alguns. Aí vocês vão ver quem é que defendia: Francisco Redi, Lázaro Spallanzani e Louis Pasteur, que a vida vem de outra vida já existente. E a teoria da biogênese, que é essa que a vida vem de coisa não viva, de princípio ativo, de coisa, né, não viva, de coisa morta. Então aí a gente vai ver essas duas teorias, ok? Até a próxima aula.